Olá, alunos e alunas do primeiro EJA. Hoje eu volto para fazer a discussão da semana 3 e 4. Vou tentar ser mais sucinto ainda do que ontem, né? Nessa primeira semana, semana 3 aqui, né, eu faço uma discussão sobre o conceito de família, como esse conceito é trabalhado dentro da sociologia, né? Então, a minha ideia aqui era justamente mostrar como que essa noção de família se altera de acordo com o tempo, com a história, né? O modelo de família hoje, eu falei isso no vídeo passado, é um modelo de família diferente do que era esse modelo de família antigo e assim por diante, e ele vai mudando de acordo com o tempo, né? Aqui eu apresento algumas definições para vocês, né? Família nuclear, essa família nuclear é definida como dois adultos que vivem junto com seus próprios filhos, né, ou adotivos em um lar. Quando parentes próximos, avós, sobrinhas, tios, vivem no mesmo lar que um casal e seus filhos, essa nós chamamos de família ampliada, né, que é uma família maior. Família nuclear, que ela parte de um núcleo, né, de pais e filhos, certo? Família ampliada é pais, filhos, avós, né, tios, uma realidade que é muito mais próxima das famílias brasileiras do que de outras famílias, certo? Bom, entre aspas aqui, né, muitos sociólogos acreditam que não se pode falar sobre a família como se houvesse apenas um modelo de vida familiar que seja mais ou menos universal. Não existe essa ideia de universalidade da família mesmo. Existem muitas formas de famílias diferentes, biparentais, reconstituídas, monoparentais e assim por diante. A socióloga Diana Gintz diz que parece mais apropriado falar de famílias do que de a família. Referir-se a famílias enfativa a diversidade de formas familiares, ainda que se possa usar o termo a família para facilitar. É vital lembrar a variedade que ela abarca, né? É justamente essa ideia, né? A minha ideia aqui é que a gente possa, em certa medida, né, sair, né, dessas visões simplistas sobre a ideia de família e abordar que a ideia de família ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Família não é só um homem, uma mulher, uma criança. Se fosse assim, uma mulher sozinha com sua cria, né, com sua filha, seu filho, ela não seria família? Um homem sozinho com seus filhos não seria família? Duas mulheres com filhos não seriam família? Do meu ponto de vista, são todos ambientes familiares. Se há ali, né, uma questão de afeto, né, de afinidade, de ensinamentos, de cuidados, isso já abarca a noção de família, né? Tanto é que hoje até as leis, né, elas se transformam. Por exemplo, hoje pode existir a adoção socioafetiva. Você está casado com alguém, né, e você tem um filho ou uma filha, e aquele alguém ele quer assumir a paternidade daquela criança, e aí chegando num acordo ele pode assumir, e aquela criança pode levar o nome daquele padrasto ou madrasta na sua identidade também, caso ela queira, né? Isso é extremamente importante, né, para nós enquanto sociedade. Bom, aqui eu faço uma conclusão justamente discutindo sobre isso, né, sobre essa questão do ambiente familiar, como ele muda, né, como existem inúmeras formas de famílias. Aqui eu coloco um estudo, né, sobre como as composições de famílias elas mudaram de acordo com o tempo e tendem sempre a ocorrer mudanças, né, apesar de que a família nuclear, né, que é aquela família composta por um homem, uma mulher e filhos, ainda ela apresenta, em certa medida, um maior número, né? Mas isso provavelmente mudará com o tempo. Defina a família nuclear e ampliada, né? Começando as atividades. Aqui a definição está aqui em cima, né? Só vocês virem aqui, onde estão os termos grifados aqui para vocês, né? Em negrito, vocês conseguem pegar as duas definições aqui. Na sua opinião, qual o fator que contribui para a mudança na composição familiar no Brasil atual? Do meu ponto de vista enquanto sociólogo, eu não tenho um estudo sobre isso, mas eu acho que a principal mudança, né, na questão familiar atual se dá na questão da construção de leis, né, e na tomada de consciência das mulheres, certo? Eu disse no vídeo anterior que muitas mulheres, antigamente, elas mantinham um casamento porque a estrutura social daquele momento dizia que era necessária a manutenção daquele casamento, independente de qualquer coisa, né, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Hoje não, hoje existem muito mais mecanismos, né, existem muito mais mecanismos aí para a mulher também não ser julgada por o abandono daquele casamento que às vezes não faz bem para ela, certo? Bom, semana 4, Sociologia da Religião e Tolerância Religiosa. Aqui eu coloco algumas definições, né, dentro da sociologia.
do que seria a religião. A sociologia ela vai estudar a religião. Quando a gente fala religião não se discute, religião se discute e se estuda. Olha, por que a sociologia estuda a religião, professor? Porque a religião ela faz parte da sociedade, ela é uma estrutura social. Lembra que eu falei ontem de estruturas sociais? A religião ela é uma estrutura social porque ela guarda em si um aspecto de coletividade. Ela traz regras, ela traz formas de comportamento e assim por diante, né? Aqui eu coloco algumas definições sociológicas: religiões como cultura, religião como sistema de crença, religião como propósito. Também coloco algumas diferenciações entre igreja, seitas, denominações e cultos, né? Não precisa ficar assustado, ah, meu Deus, seitas, não sei mais o que. Não, a ideia aqui é que Max Weber e esse cara aqui, que eu não vou saber falar o nome, Ernest Troisten, eles definem igreja como um corpo religioso grande, estabelecido. Seitas como agrupamentos menores e menos organizados. Também há denominações e cultos, né? As denominações são seitas que se acalmaram e se tornou um grupo institucionalizado. Os cultos têm semelhança com as seitas, mas são mais livres e transitórios, né? Eu recomendo aqui que vocês assistam, né? Até para vocês verem essas questões de formação religiosa, né? Como se dá essas seitas e esses grupos, né? E como eles podem se tornar algo muito maior, as transformações que ocorrem ali dentro. Essa série que é muito, muito boa mesmo, chamada Wild Wild Country, né? Que tem na Netflix. Bom, a conclusão, ao contrário de que muitos costumam dizer, religião se discute sim, isso eu já disse aqui para vocês, né? Relacionando com a atualidade. O Brasil é um país que se diz laico, né? O que é essa laicidade? É a defesa da liberdade religiosa, de culto, né? De profissão da sua fé. O Estado ele não pode tomar partido de uma religião X ou Y, né? Tem que garantir o exercício dessas religiões. Não interessa de qual religião seja, o Estado ele deve, em certa medida, proteger aquelas religiões. Eu trago aqui, né, dentro dessa discussão da questão da intolerância religiosa, algumas coisas que é problemática, né, dentro do Brasil. Olha só, polícia prende 8 traficantes do bonde de Jesus que atacava terreiros no Rio, né? Existe no Brasil uma intolerância muito grande com religiões de matriz afro, né? Que são afro-brasileiras, né, principalmente a Umbanda. A Umbanda ela tem essa formação aí, tanto em religiões africanas como em formações brasileiras também. E aí, justamente esse preconceito com essas religiões, eles ocorrem justamente como um reflexo do preconceito racial que existe fortemente na nossa sociedade. Bom, atividades. Defina a ideia de religião como propósito. Você acha aqui, ó, religião como propósito. Tá aqui, ó. Não vou ficar falando que você pode chegar aqui e pegar. Certo? Basta ler um pouquinho. Para você, qual a função social da religião? Aqui é uma pergunta mais pessoal, né? Mas a religião, ela, de acordo com Durkheim, que é um sociólogo, ela relembra aquele indivíduo que ele faz parte de uma coletividade, que ele não está sozinho, certo? Que eles têm uma ligação com outros grupos de pessoas. Segundo o que foi discutido nesse capítulo, não podemos afirmar que igreja é um corpo religioso grande. Podemos. Seitas são menores e menos organizadas que igreja. Podemos afirmar isso. Denominação são seitas que se acalmaram. Podemos. Cultos não são semelhantes às seitas, são mais rígidos e duradouros. Essa aqui é a falsa, então seria a letra D. É isso, pessoal. Nós concluímos aqui a discussão da apostila, né? Eu espero que possa ajudá-los. Qualquer coisa vocês podem me procurar no meu horário de aula. E aí eu estou disponível para auxiliá-los aí em questões maiores. Certinho? Um forte abraço a todos e espero que possa ser proveitoso para vocês todos. Tchau, tchau.